Aproveitando estar no mês de novembro, o mês consagrado à prevenção do câncer de próstata, ou seja, vamos falar de um assunto masculino, eu estou com o Dr. Luiz Renato Muglia, urologista, meu amigo, e quero tocar num tema que não tem a ver com câncer, mas tem a ver com o homem, que é a impotência masculina. Por que eu estou falando sobre esse tema num canal basicamente feminino? Porque eu, como ginecologista, recebo as mulheres queixando-se que os maridos, namorados, etc., estão impotentes. E isso gera nessas mulheres uma angústia enorme, uma autoestima baixíssima, e eu quero conversar sobre esse assunto com o Renato. Ótimo, é muito bom essa oportunidade da gente conversar sobre isso, Isabela, que é uma coisa interessante você tocar desse modo, que é o que muitos pacientes vêm ao consultório, principalmente na faixa de 50 anos em diante, e falando a seguinte coisa: doutor, eu estou com um problema na minha qualidade de ereção, e a minha mulher fica achando que eu tenho algum caso na rua ou que eu não tenho mais interesse nela, mas na realidade o que está acontecendo é que eu estou com o meu desejo está baixo. Eu digo para ela que não é esse o problema, mas o que eu identifico na maioria das vezes é que se esse homem começa a achar que a ereção dele não está de boa qualidade, ou ele vem perdendo a ereção no meio da relação, ele também perde a autoestima. E aí ele começa a tentar evitar ou adiar a atividade sexual com a parceira, muito com medo de causar uma decepção nela, ou de deixar ela insatisfeita. E aquilo fica um assunto que eles não conversam e vai piorando. Mas o que é importante é o seguinte: isso tudo hoje em dia tem como resolver, tem como melhorar a grande maioria absoluta desse tipo de problemas. Mas é importante que o homem vá ao urologista para a gente fazer uma investigação. Ver a causa. Né? Exatamente, porque muitas das vezes são pessoas que nessa faixa etária estão tomando medicamentos para pressão arterial, que baixam a pressão e com isso a ereção é basicamente represamento de sangue no pênis. Quando ele toma um medicamento desse que baixa a pressão ou que muda a frequência do coração, ele não consegue ter aporte de sangue o suficiente para ter boa rigidez para penetração. E aí, com isso, a gente tem como identificar, discutir com o cardiologista a troca de medicamentos e associar outros. Tem várias combinações de drogas hoje que a gente pode melhorar. A outra coisa é fazer uma dosagem hormonal. Muitos desses homens estão com os hormônios, com a testosterona muito baixa. Eu peço, às vezes, dos maridos da paciente e te indico depois que É importante, porque deveria ser uma coisa até quase que também de uma rotina. A mulher dosa os hormônios, porque os homens não vão dosar? E aquele mito de que o hormônio causa câncer, isso foi por terra, tá? Mas o que é importante é o seguinte: a reposição hormonal no homem tem indicações absolutas. Não é para todo mundo usar, porque aí realmente você vai causar mais transtornos do que benefícios. Mas uma reposição hormonal bem indicada dá um salto de qualidade na vida desse paciente, seja do casal, por desejo sexual, por melhora no raciocínio, aumento da massa muscular, a pessoa fica menos apática, tudo isso melhora, diminuição da massa gorda para massa magra. Tem muitos pacientes que às vezes eu faço uma reposição muito num espaço curto para ajudar o sujeito a mudar o estilo de vida. Então eu falo: olha, eu vou te dar isso aqui, vai te dar um ânimo, vai te dar um pouco de mais massa muscular, mas você vai fazer de agora em diante, vai largar o fumo, vai fazer atividade física, vai fazer musculação
E isso melhora muito a qualidade de... É porque a testosterona é para libido, para a vida, não é só a libido sexual, né? A gente precisa de testosterona para dar aquele start, né? Eu vejo que, assim, normalmente esses homens com testosterona baixa são pessoas depressivas, apáticas, quer dizer, não é nem a depressão, mas é um comportamento depressivo às custas de baixa. Exato. Agora, uma coisa que me deixa um pouquinho apreensiva com relação a isso, porque, por exemplo, eu faço academia e escuto as coisas rolando, existe um uso um tanto quanto indiscriminado de hormônio, entendeu? E eu acho isso uma coisa muito séria, porque o hormônio, ele melhora isso, mas ele pode trazer uma série de alterações hepáticas, etc. Exatamente. E na nossa sociedade, no Rio de Janeiro, onde o culto ao corpo é uma coisa real, muito mais intensa do que você vê em várias outras regiões, nesse ambiente, por exemplo, às vezes de academia, um fala, olha, eu estou usando porque eu estou muito bem fazendo isso, aquilo, ou o grupo que faz bicicleta, o cara está com desempenho melhor, e aí todo mundo quer ir pelo caminho mais fácil, achando que a testosterona vai resolver o problema dele. Mas o indivíduo que não precisa disso no momento, quando ele começa a fazer o uso regular desse tipo de hormônio, ele também vai ter consequências como atrofia testicular e vai ficar dependente do hormônio o resto da vida. Além do mais, se ele tiver uma história familiar que é importante no câncer de próstata, o pai ou irmão com câncer de próstata ou mãe com câncer de mama, a incidência dele de câncer de próstata é maior. Então esse cara tem que ser acompanhado a cada 6 meses, sem contar o sujeito que tem problemas cardiovasculares, que aumenta o hematócrito, o risco desses doentes terem infarto ou trombose aumentam muito. Então, que é bom, isso é indiscutível hoje em dia, mas tem regras muito claras para se seguir. Do contrário, a pessoa vai arrumar problemas onde não deve. Eu tenho visto também, Renato, rapazes novos com queixa de impotência e muitos hoje em dia têm um certo modismo com alguns exames. Determinados médicos saem pedindo testosterona para um rapaz de 30, 31. Ah, sua testosterona está baixa, testosterona em cima. Eu não sei se isso chega a você, mas eu vejo isso com os namorados das pacientes, os maridos. Eu acho que isso é uma coisa, é o que você falou, o uso recorrente de uma testosterona num rapaz de 30, 30 e poucos anos pode causar, né? A impressão, Isabela, que eu tenho é que o homem não foi preparado para a liberdade sexual da mulher e ele, a comparação para ele é a pior das coisas. Então, o que muitos rapazes hoje em dia fazem é usarem hormônio, usarem estimulantes sexuais para não tentar decepcionar a parceira. Quer dizer, ele quer mostrar que ele é tão bom quanto o outro, ou como todos os outros, e não é esse o ponto. Então acabam exagerando e tem muitas pessoas, profissionais, que se aproveitam disso. Com certeza. Entendeu? Então, esse é um perigo no jovem, é maior ainda. E por várias vezes eu vejo isso, eu tento explicar, mostrar o porquê tecnicamente para ele tentar entender. Entendeu? Eu acho muito importante essa sua abordagem. Ótimo, Renato. Adorei, eu acho que esse assunto é um assunto extremamente pertinente. Quero falar para todas as pessoas que estão assistindo, revisarem isso. Você, mulher, mostra para o seu marido, para o seu namorado, porque vocês podem estar vivendo uma situação que é resolvida. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.